Eu queria animar você a apreciar esta cantata numa atitude de oração, pedindo ao Senhor que opere com poder na sua mente, no seu coração. Não aprecie essa cantata simplesmente para o seu enlevo, mas aprecie esta cantata como quem precisa da operação do Senhor na sua vida. Que os momentos que passaremos aqui, ouvindo-a e vendo, possam de alguma forma ser um divisor de águas das nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe. E você diz amém. Amém. A história de Jesus tem sido contada e recontada ao longo dos séculos de várias formas, por várias pessoas, e cada uma dessas narrativas recebe as características, a experiência e a forma de enxergar de quem a conta. Os primeiros discípulos de Jesus foram também os primeiros a contar sua história. No começo, através da oralidade, depois por registros escritos. Nesta noite, convidamos todos vocês a revisitarem a história de Jesus Cristo, segundo o olhar de um de seus discípulos mais íntimos, João, o discípulo amado. O Evangelho de João, o último dos 4 evangelhos a ser escrito, inicia com as seguintes palavras: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Verbo significa ação, é o princípio gerador. Mas não somente isso. A palavra utilizada no original é logos, que pode ser melhor interpretada como palavra em ação. Existem muitas teorias sobre a criação, mas todas continuam como teorias. Se a teoria mais recente, de que tudo começou com 2 partículas se chocando, realmente tiver acontecido, qual foi o princípio desse gerador do movimento dessas partículas? De onde surgiram essas partículas? O texto de Gênesis 1 afirma que tudo foi criado pela palavra imperativa de Deus, a palavra em ação, ou seja, o Verbo. Que riqueza, quanta criatividade e diversidade, é a exuberância da vida. Tudo que veio a existir tem origem na vida que está em Cristo, o Verbo, o princípio gerador. Ele tem a vida, porque Ele é a vida.
é a fonte de toda iluminação humana, seja ela da razão e sabedoria concedidas à mente humana, como também da iluminação espiritual que acompanha o novo nascimento. Só a luz pode vencer as trevas. Na criação, havia trevas sobre a face do abismo, até que Deus chamou a luz à existência. Da mesma forma, uma nova criação acontece em todo aquele que crê em Jesus como Filho de Deus, Salvador e Senhor. Essa nova criação abrange a expulsão da escuridão espiritual pela luz que emana de Jesus. Mesmo sendo a luz, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Deus se aproxima de nós. Sua intenção, desde a primeira criação, sempre foi e sempre será o relacionamento com o ser humano. Entretanto, não é possível se relacionar com a luz e permanecer na escuridão. Luz e escuridão são opostos, mas não de forças iguais. A luz é mais forte do que a escuridão. É uma questão de escolha: ficar nas trevas ou deixar a luz entrar, iluminando tudo que está escuro. João 3, 19 e 20 diz: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Qual a sua escolha? Permanecer nas trevas ou deixar a luz entrar? Você tem se afastado da luz por medo que suas ações ruins sejam reveladas? Não seria melhor deixar a luz dissipar as trevas? Vida ou morte? Luz ou trevas? Qual a sua escolha?
se tornou homem, limitou a sua grandiosidade na forma humana para nos resgatar do estado de morte e escuridão. Com a encarnação do Filho de Deus, qualquer ser humano pode ver e se aproximar da glória da luz divina. Todo o Evangelho de João mostra que a glória de Deus foi revelada de maneira única e perfeita na vida e ministério de Jesus. mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mesmo antes da encarnação de Jesus, toda a criação revelava a presença, as qualidades e o poder de um ser superior. Além disso, Deus se revelou aos patriarcas e chamou e enviou os profetas para transmitir sua vontade e orientações para melhor viver. Apesar dele ser o nosso Criador e, portanto, saber o que é melhor para nós, a maioria da humanidade escolheu rejeitá-lo, permanecendo nas trevas. Apesar da encarnação divina na pessoa do Jesus de Nazaré e de todos os sinais que realizou, a maioria de seus contemporâneos não o reconheceu como Deus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receber, aquele que é a palavra de Deus, significa depositar a fé nele, jurar fidelidade a ele e, de maneira muito prática, acreditar que ele é o que diz ser. Todo aquele que escolhe receber o Filho de Deus, recebe o privilégio de deixar de ser apenas criatura de Deus para se tornar filho adotivo de Deus. Adotar é escolher amar alguém. Filho é a condição adquirida pelo relacionamento de amor. Quantos dos seres humanos são apenas gerados por seus pais, sem nunca serem elevados à condição real de filhos, por causa da ausência do relacionamento de amor? Deus quer se relacionar com todos, sem exceção. Seu amor infinito é distribuído a quem o aceitar. Podemos ser filhos amados de Deus. Basta crer.
propósito de mostrar diversos sinais realizados por Jesus durante sua vida terrena. No capítulo 20, verso 31, João diz que esses sinais foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. O primeiro sinal realizado por Jesus aconteceu na cidade de Caná da Galileia, em um casamento. Sim, Jesus era Deus, mas homem também. Conviveu em sociedade, seguiu os costumes culturais de sua região. Comeu, bebeu, usou roupas, participou de festas. Ele e seus discípulos foram convidados para o casamento, cuja festa naquela época podia prolongar-se por uma semana. E assim como hoje em dia, as pessoas saem falando mal quando há pouca comida na festa, naquela época, o término do vinho antes do fim afetaria seriamente a reputação do hospedeiro. Foi exatamente o que aconteceu. O vinho acabou. Mas Jesus, o Verbo, o Criador que ano após ano transforma água em vinho, por assim dizer, no processo natural, nesta ocasião apressou o processo para produzir o mesmo efeito. Foi neste momento que Jesus deu princípio aos seus sinais, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele.
Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Provavelmente, um dos que viram os sinais realizados por Jesus foi Nicodemos, um fariseu, alto membro do Sinédrio. Admirado, logo ele percebeu que aqueles sinais somente poderiam ter sido realizados pelo poder de Deus. Apesar de Nicodemo ser um religioso, profundo conhecedor da lei, sua conversa com Jesus lhe levou a pensamentos e entendimentos completamente novos. Nicodemos, mestre da lei, não sabia que para se tornar filho de Deus, nascido assim na família divina, é necessário receber Jesus, o Verbo encarnado, crendo em que Ele é. Através do nascimento natural, as pessoas tornam-se membros de uma família terrena. Mas, para tornar-se membro da família de Deus, para receber a natureza espiritual, que é o único meio de ser admitido em seu reino, o nascimento do alto torna-se necessário. Os que nasceram naturalmente podem renascer espiritualmente através do Verbo divino, passando pela regeneração efetuada pelo vento do Espírito de Deus. Assim como o ir e vir do vento não pode ser controlado por poder ou sabedoria humana, também a atuação oculta do Espírito Santo no coração humano não pode ser controlada ou vista, mas seus efeitos são inconfundivelmente evidentes. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Outro encontro que levou a pensamentos e entendimentos completamente novos aconteceu quando Jesus viajava da Judéia para a Galileia, passando por terras samaritanas. Era meio-dia, sol escaldado. Cansado da viagem, Jesus procurou descanso e refrigério em um poço d'água.
Geralmente as mulheres vinham tirar água em grupos, uma hora mais fresca do dia. Mas naquele momento uma mulher samaritana sozinha veio ao poço. Existiam sérias diferenças religiosas entre judeus e samaritanos. Os judeus acusavam os samaritanos de impureza racial e religiosa. Muitos judeus nem sonhariam em pedir um favor ao samaritano, muito menos a uma mulher considerada em estado perpétuo de impureza cerimonial. Apesar desses costumes religiosos e culturais, Jesus, um homem judeu, fez um pedido àquela mulher samaritana: dá-me de beber. Judeus e samaritanos não usavam os mesmos utensílios. Se a mulher atendesse o pedido de Jesus, ele teria de beber do seu chá, e isso seria contaminação cerimonial. Pedindo um favor destes a ela, Jesus demonstrou uma boa vontade totalmente inesperada. Mulher e samaritana, é claro que ela ficou espantada com aquele pedido de um homem judeu. Mas Jesus não entrou no assunto da separação entre judeus e samaritanos que ela levantou. Ele levou a conversa para outra direção. Se ela soubesse quem estava ali e o que ele era capaz de dar, teria pedido primeiro, e ele lhe daria uma água melhor do que a fonte mais pura da terra poderia lhe dar. A água da vida É o suprimento fresco e eterno da graça de Deus. Jesus ofereceu algo superior, não só a água daquele poço, mas também a religião legalista dos samaritanos e judeus. Graça, favor imerecido. Assim como Nicodemos não conseguira compreender as palavras de Jesus sobre o novo nascimento, esta mulher também não conseguiu entender o que ele queria dizer com essa água viva. Por isso, Jesus introduz uma mudança brusca no assunto, tocando num ponto que estava bem sensível na vida daquela mulher. Vai e traz o teu marido aqui. Ela tentou livrar-se com uma declaração rude de sua posição atual. Não tenho marido. Era uma declaração verdadeira, mas não totalmente. Jesus continuou, mostrando-lhe o quanto sabia sobre ela. Suas palavras foram um resumo literal da vida matrimonial despedaçada daquela mulher. Ela foi confrontada com suas muitas decepções em seus relacionamentos pessoais, para que pudesse ver melhor o valor da graça de Deus, da satisfação profunda e permanente que só Jesus pode dar.
estrangeiro que podia ler a história de uma vida como se fosse um livro aberto, não era um homem comum. Sua percepção era indício do dom de profecia. Já que ele estava falando como profeta, a conversa deveria tomar um rumo religioso. Que lugar o Deus de Israel tinha escolhido entre suas tribos para que ali habitasse o seu nome? Aonde o povo deveria adorá-lo? Jesus, judeus e samaritanos tinham conclusões diferentes quanto a este local. Para os judeus era em Jerusalém e para os samaritanos no Monte Gerizim. Entretanto, a resposta que a mulher ouviu foi bem diferente de qualquer coisa que ela pudesse esperar. O tempo desse tipo de discussão havia terminado. Uma nova ordem estava sendo iniciada, para a qual não importa onde as pessoas adoram a Deus, mas como elas o adoram. A adoração espiritual não pode ser limitada a lugares e épocas específicos. Deus é espírito e por isso o culto no qual ele tem prazer é espiritual. Um coração humilde, obediente e grato, com ações alinhadas com a sua adoração. Adoração em espírito e em verdade. Todo ser humano possui uma sede em sua alma, que só é saciada pelo próprio Deus. Cristo satisfaz essa sede concedendo o dom do seu Espírito, uma fonte interior de satisfação, que supre de modo eterno e espontâneo cada necessidade reincidente de refrigério. Se alguém tem sede, venha a Jesus e beba. João apresenta Jesus como o Verbo, a fonte de água viva, mas também como a luz do mundo. Certo dia, Jesus e seus discípulos passaram por um cego sentado à beira do caminho. E este despertou uma dúvida nos aprendizes do Mestre. Aquela cegueira de nascença era castigo pelo pecado de quem? Dos pais ou do próprio cego? Sim, alguns rabinos da época levavam em conta a possibilidade de uma criança pecar ainda estando no ventre da mãe. Mas Jesus discordou da ideia de que a cegueira do homem foi causada pelo pecado de alguém. Todos estão sujeitos às adversidades da vida e às enfermidades do corpo, trazidas à nossa existência pela desobediência de Adão e Eva. Entretanto, naquele momento, aquela cegueira seria uma oportunidade para a atuação divina, uma oportunidade para revelar a glória de Deus. Assim como ocorreu nos outros sinais descritos no Evangelho de João, Jesus é o único com autoridade para proporcionar a iluminação espiritual. Ele é a verdadeira luz do mundo.
houve um período na vida de Jesus em que a luz parece ter se apagado. Seus discípulos não podiam acreditar no que estava acontecendo. Traição, Prisão. todos fugiram com medo, sem esperanças. E todos aqueles sinais. Por que não faz nada agora? Dor, Sofrimento. sangue, Cruz. acusado sem culpa, despertou o ódio e a inveja apenas por fazer o bem. Não há luz, só escuridão. A noite invadiu os corações. Noite sem descanso, viu Jesus amanhecer. Sol do dia triste, sexta-feira de horror. Chefes, sacerdotes, não trataram pra valer. É na própria vida um amor, pelo bem que fez, pagou. Sim, mas foi Pilatos que por fim o entregou. Cara e mãos lavadas, a saída que escolheu. E o virado só se levantou. Será que a voz do povo é a voz de Deus? Luz e morte ao fim Foi consumado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário. No capítulo 19, João relata que depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus e, com sua permissão, o levou embora. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. E Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Os dois envolveram o corpo de Jesus em faixas de linho, juntamente com as especiarias, e o puseram em um sepulcro novo, no jardim onde havia sido crucificado. Uma nova semana se inicia. É domingo. Maria Madalena, chorosa, resolveu visitar o túmulo. Em breve, o dia nascerá.
aconteceu com Nicodemos e a mulher samaritana. Jesus havia dito aos seus discípulos palavras que no momento eles não puderam entender, mas agora tudo ficou claro. Jesus ultrapassou a barreira humana da morte. A noite transformou-se em dia. Instalou-se de uma vez por todas um novo momento de adoração sobre o qual Jesus havia falado para a mulher samaritana. Não é mais possível vê-lo nem tocá-lo, mas qualquer um pode sentir o vento livre da sua atuação. Tomé, um dos seus discípulos, precisou ver e tocar nas feridas do Cristo ressurreto para crer que era Ele mesmo. Mas Jesus lhe disse: porque viste, Tomé, creste. Felizes os que não viram e creram. Depois de toda essa narrativa de João, você consegue reconhecer que Jesus é o próprio Deus? O vento livre do seu espírito continua soprando. Consegue senti-lo? Alguns preferem seguir suas vidas como se Deus não existisse, mesmo tendo Jesus realizado todos esses sinais e passado por tudo que passou, apenas para resgatar o relacionamento dos homens com Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for através dele. Ele é a fonte de vida. Qual a sua escolha?